Questãozinha do Enem 2023, tá? Questãozinha que por si só ela já é um pouquinho capciosa, uma questãozinha que envolve um certo joguinho de cintura, tá? Então vou ler e fazer ela passo a passo, com calma, para ficar o mais claro possível, tá? E a questão diz assim: um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 cm de altura e diâmetro da base medindo 18 cm. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 cm, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Então, o tronco de cone seria isso aqui, tá? Ele tem esse cone maior e vai tirar esse cone pequeno, sobrando esse tronco de cone, certo? E aí ele diz que em seguida ele perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Então, a escultura, né, a peça final dele é essa aqui. É o tronco de cone que eu mostrei agora, menos, né, ele tirou esse cilindro aqui, tá? E ele diz que o tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Isso aqui é a densidade do material, tá? Ele diz para utilizar 3 como aproximação para π e pede qual é a massa em grama dessa escultura, tá? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: ele deu a densidade e que é a massa da escultura, certo? Então a gente tem que pensar naquela relação de densidade sendo massa sobre o volume, até porque a densidade significa isso. Ele diz que a cada 1 centímetro cúbico de volume ele tem 0,6 gramas. Então se eu tiver x centímetros cúbicos no volume, eu vou ter y gramas, certo? Então essa é a relação, essa é a ideia da densidade aqui que a gente vai usar. Então, para a gente achar a massa, a gente vai precisar primeiro descobrir o volume dessa escultura, tá? Que aí a gente joga nessa relação e acha a massa dessa peça, beleza? Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Bom, sendo bem prático, a gente vai ter que descobrir o volume desse tronco de cone, tá? E tirar desse volume o volume desse cilindro que tá aqui no meio, tá? Porque essa parte aqui é oca, beleza? Tá, e como é que a gente vai achar o volume de um tronco de cone? Bom, a gente tem duas maneiras de fazer isso, tá? De achar esse valor. Primeiro seria fazendo uma relaçãozinha aqui. A gente calcularia o volume desse cone grande, certo? Depois calcularia o volume desse cone pequeno e tirava. Pegava o volume do grande e tirava o volume do pequeno. O que sobrasse seria justamente o tronco do cone, tá? E outra forma de fazer isso é pelo próprio volume de um tronco. O volume de um tronco qualquer, que diz que o volume de um tronco é igual à altura desse tronco sobre 3, tá? Vezes a área da base maior do tronco mais a média geométrica das bases, tá? Das áreas das bases mais a área da base menor. Pronto, essa é a relaçãozinha, né, que nos dá o volume de um tronco, tá? Em que, nesse caso, a altura do tronco que tem lá na fórmula é justamente essa altura aqui, certo? Tá, então a gente tem que achar qual é essa altura aqui, certo? Como é que a gente vai achar isso? Bom, a gente vai ter que imaginar, vai ter que visualizar esse cone de frente, tá? Na vista dele de frente, tá? Por quê? Porque quando a gente olha de frente, a gente consegue visualizar isso aqui, ó. A gente tem um triângulozinho aqui, certo? Eu vou botar em vermelho. E a gente tem um outro triângulo aqui, certo? E esses triângulos, eles possuem os mesmos ângulos. Por quê? Porque esse ângulo aqui é de 90 e esse é de 90. E esse ângulo aqui de cima, eles compartilham, tá? Então, consequentemente, esses dois outros ângulos aqui são iguais, tá? Então esses dois triângulos são semelhantes. Então eu posso aplicar uma semelhança, eu posso aplicar uma proporção entre eles, tá? Como assim? Concorda que o raio dessa circunferência aqui
é justamente a base desse triângulo vermelho. Então, se o diâmetro daquela circunferência é 6, o raio é 3. Se o raio é 3, a base desse triângulo vermelho é 3, tá? E a altura dele, vou chamar de A, certo? E o triângulo azul? O triângulo azul, ele concorda que essa circunferência aqui tem um diâmetro de 18 e o raio dela, que é 9, é a base desse triângulo azul. Então, posso dizer que a base desse triângulo azul aqui é 9 centímetros, tá? E a altura desse triângulo azul, cuidado, não é a altura do tronco. A altura desse triângulo azul é 36 centímetros, tá? A questão deu aqui. Então, tudo isso é 36 centímetros, certo? Beleza. Então, a gente pode aplicar uma proporção aqui, tá? De modo que a altura do triângulo pequeno está para a base do triângulo pequeno, tal como a altura do triângulo grande, que é 36, está para a base do triângulo grande, certo? Fazendo isso, a gente vai achar que a altura desse triângulo, 36 por 9 dá 4, se 3 passa multiplicando, a gente vai achar que a altura desse triângulo grande desse triângulo pequeno, vermelho no caso, é 12 centímetros, tá? Bom, consequentemente, se essa altura aqui, pequena, esse Azinho aqui que eu chamei, vale 12, e tudo isso aqui é 36, o que sobra, que é justamente a altura do nosso tronco, é 24, tá? 36 é tudo isso, 12 é isso aqui, e o que sobra é 24, beleza? Tá, 24 centímetros, tá? Beleza, tá. Então vamos para aquela formulazinha lá. A gente já achou a altura, então vamos para ela. O volume do tronco é igual à altura do tronco, que é 24, sobre 3, vezes quem é a área da base maior. A área da base maior é essa área aqui, tá? Essa área aqui. E a área da base menor é essa área aqui, certo? Então, e essa área aqui, essa área maior, na verdade as duas áreas são dois círculos, beleza? E a área de um círculo nada mais é do que πr ao quadrado, sendo que a área da base maior tem um raio, o r valendo 9, e a área da base menor tem um raio, né, o r valendo 3. Então é só a gente substituir lá na fórmula. A área da base maior vai ser πr ao quadrado, em que o r é 9, então ficaria π vezes 9 ao quadrado, mais a média geométrica das duas bases. Ficaria π vezes 9 ao quadrado, vezes a área da outra base, que é π vezes 3 ao quadrado, tá? O raio da base pequena é 3, tá? Mais a área da base pequena, que é π vezes 3 ao quadrado, certo? Então o volume do tronco é 24 por 3 vai dar 8, vezes 9 ao quadrado dá 81, fica 81π, mais aqui esse 9 ao quadrado, ele sai da raiz, afinal a raiz quadrada de 9 ao quadrado é 9, certo? Esse 3 ao quadrado ele sai da raiz, porque a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, e esse π vezes esse π dá π ao quadrado, e a raiz quadrada de π ao quadrado é π, tá? Então, ficaria aqui 9 vezes 3 vezes π, certo? Que eu posso simplesmente escrever como sendo 27 π, tá? 9 vezes 3, 27, vezes, aqui 3 ao quadrado é 9, tá? Então fica 9π, certo? Então a gente tem que o volume do tronco vai ser 8 vezes. Isso aqui vai dar 81 mais 9, 90, mais 27, 117. Então isso aqui vai dar 117π. Vou deixar assim, tá? Então o volume é 8 vezes 117π centímetros cúbicos. Esse é o volume do tronco do cone, tá? Não vou fazer conta porque agora não é necessário.
tá? E aí a gente vem para esse cilindro aqui. Por quê? Porque o volume que a gente quer, o volume da peça, é o volume do tronco que a gente achou, menos o volume do cilindro, tá? Então vamos lá para o volume do cilindro. A gente tem que lembrar que o volume de um cilindro, certo? É a área da base vezes a altura, em que a área da base é essa circunferência aqui, esse círculo, tá? De raio 3, porque ele diz aqui que o diâmetro desse cilindro é 6 centímetros, então ele tem um raio 3, tá? Vezes a altura, e a altura dele é a mesma altura do tronco, que é 24, a gente achou aqui, tá? Então ficaria a área da base π, r ao quadrado, no caso r é 3 ao quadrado vezes a área vezes a altura, que é 24. Isso aqui vai dar, o volume do cilindro vai dar 24 vezes 27π. Que eu, na verdade, eu vou escrever 27 vezes 24π. E vou usar uma técnica aqui, tá? Que é para simplificar a conta e já vai ficar claro o porquê eu vou fazer isso, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 3 e dividir por 3, tá? Afinal, 3 sobre 3 dá 1, então não altero o resultado, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir do momento que eu multiplico esse 27 por 3 e divido esse 24 por 3, eu não estou alterando o resultado, mas eu estou tornando os valores mais confortáveis de trabalhar para a situação em questão, certo? Então ficaria V, o volume do cilindro seria 27 vezes 3. Na verdade aqui é 9, né? Aqui é 9. 9 vezes 24, tá? Perdão. Aqui é 9 vezes 24. 3 ao quadrado é 9. E aí sim, vezes 3 daria 27. 27 vezes 24. Nesse caso 24 dividido por 3, que daria 8. 27 vezes 8π centímetros cúbicos. Tá, eu fiz isso por quê? Porque lembrando que o volume da peça é o volume do tronco, certo? Menos o volume do cilindro, tá? Ou seja, o volume da peça vai ser, o volume do tronco é 117, olha como eu vou escrever isso, 117 vezes 8π. Tudo isso menos o volume do cilindro, que é 27 vezes 8π. 27 vezes 8π. Feito isso, eu posso dizer que 117 vezes 8π menos 27 vezes 8π, olha só, pensa o seguinte, se esse 8π fosse um x, e eu estivesse fazendo 117x menos 27x, ficaria 90x, concorda? Então, eu posso manter esse 8π dos dois lados e fazer só a subtração normal, tá? Então, ficaria 117 menos 27, daria 90, tá? 90 vezes 8π. Esse aqui é o volume da nossa peça, centímetros cúbicos. Pronto. Feito isso, a gente vai lá para aquela relaçãozinha da densidade, certo? Onde a densidade, nesse caso, é 0,6 gramas por centímetro cúbico, ou seja, a cada 1 centímetro cúbico eu tenho 0,6 gramas, tá? Mas eu não tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 90 vezes 8π centímetros cúbicos. No caso aqui, a massa tá para 90 vezes 8, eu já vou escrever esse π como sendo 3 centímetros cúbicos. Corta esse centímetro cúbico com esse centímetro cúbico. Isso aqui já vai dar o resultado da massa em gramas, tá? E a gente teria, agora é só fazer conta, né? A gente teria 0,6 vezes 90 vezes 3. Vezes 8 vezes 3, né? Vezes 8 vezes 3. Aqui eu vou fazer com calma, tá? Porque o Enem tem muito disso. Às vezes você faz uma questão toda certinha e no final um erro de multiplicação te faz cair em outro gabarito.
né? Porque esse é um dos distratores que eles colocam, é uma das pegadinhas que o Enem gosta de botar. Uma multiplicação, ele sabe que você vai se embananar ali, coloca uma alternativa que bate com aquilo ali, com aquele erro, né? Um erro que já é programado. Então, bom, ficaria aqui 6 vezes 9 vezes 8 vezes 3. 6 vezes 9 dá 54. E aqui eu vou fazer aquela mesma técnica que eu fiz naquela hora, de multiplicar por 2 e dividir por 2. Por que eu estou fazendo isso? Para tornar mais confortável de trabalhar, para não ter que fazer aqui no cantinho 58 vezes 8. Não preciso fazer isso, tá? Então, por quê? Porque o dobro de 54, se eu pegar 54 e multiplicar por 2, eu vou ter 108. E se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu vou ter 4. Tudo isso vezes 3. Eu posso fazer isso de novo, não vou escrever mais. Fica 108 vezes 2, daria 216. Vezes 2, né, que é 4 dividido por 2, vezes 3. Isso aqui vai dar 432 vezes 3. Então a massa dessa escultura vai ser 1.296 centímetros cúbicos, tá? A forma que eu fiz esse cálculo aqui, de forma mais rápida, eu peguei o 400, multipliquei por 3, deu 1.200. E o 32 vezes 3 dá 96. Então eu somei, tá? Fica 432 vezes 3 dá 1.296 gramas, no caso, né? Que a gente tá trabalhando com massa. E aqui já dá tudo em gramas, tá? Então ficaria a letra B, 1.296 gramas.